Olá, já se pensou na distância que existe entre ser um escravo e ser um filho? É um abismo, né? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo justamente nessa jornada de transformação. É a passagem de uma identidade de servidão para uma de herdeiro. Uma mudança que, como as fontes bíblicas mostram, é toda orquestrada pelo Pai e pelo Espírito Santo. E a questão que vai nortear toda a nossa conversa é essa aqui. Essa aqui. Escravo ou filho? A resposta para essa pergunta define não apenas quem uma pessoa é, mas principalmente o seu destino. Para a gente entender essa transformação, nosso roteiro tem 5 paradas que são essenciais. Vamos começar com a grande troca da escravidão pela filiação. Depois, a gente vai ver o papel fundamental do espírito de adoção. Na sequência, vamos explorar como é, na prática, uma vida guiada por ele, o que significa ser co-herdeiro com Cristo e, por fim, como tudo isso se encaixa perfeitamente num plano divino maior. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é a mudança mais radical de todas, a troca de uma vida de cativeiro por uma de liberdade e pertencimento a uma nova família. E olha, esse quadro aqui resume o contraste de uma forma incrível. De um lado, o que a Bíblia chama de espírito de escravidão, que é viver com medo, sabe? Medo da punição, sempre olhando por cima do ombro. Do outro lado, o espírito de adoção, que é a liberdade de um filho, vivendo uma relação de afeto, de segurança. É a transição da vida antiga, marcada pelo pavor, para uma vida nova no espírito, marcada pela confiança. Vamos avançar, então, para entender como essa transição acontece. O ponto de virada, a grande chave, é o momento da adoção, que cria uma relação completamente nova, muito mais íntima com Deus. Agora, isso aqui é um detalhe fascinante, mas com um poder imenso. A expressão Abba, Pai. Abba, em aramaico, era uma palavra de muita intimidade, quase como uma criança chamando papai. Isso muda tudo, né? A relação com o Criador deixa de ser a de um servo diante de um mestre distante e se torna a de um filho amado com total acesso e confiança. E essa citação de Romanos mostra o mecanismo por trás disso. Não é algo que a gente força, que a gente produz. É o próprio espírito de adoção que nos impulsiona a clamar Abba Pai. Isso tira a teologia do campo das ideias e a transforma em algo real, sentido no coração. Então, o ponto crucial é este: a adoção não é só um status legal, um documento, é uma certeza interna, profunda. É um testemunho que o próprio Espírito Santo dá ao nosso espírito, confirmando que pertencemos a Deus. É uma convicção que nasce de dentro para fora. Bom, com essa nova identidade vem um novo jeito de viver. Vamos ver agora as implicações práticas disso. Ou seja, como a vida passa a ser ativamente dirigida e fortalecida pelo Espírito Santo. Este versículo funciona como uma espécie de teste de DNA espiritual. A marca registrada de um filho de Deus não é um título, mas uma vida que é guiada pelo Espírito. E a palavra grega aqui, agontai, é bem interessante. Ela não fala de ser guiado uma vez só, mas de ser conduzido continuamente, como um barco sendo levado pela correnteza. E aqui a gente vê os dois caminhos possíveis, sem meio termo. A vida na carne, que é seguir os impulsos egoístas e que leva à morte espiritual, está em oposição direta à vida no espírito. Já a vida no espírito significa se submeter à direção dele, o que resulta em vida verdadeira e poder. Mas como vencer essa inclinação da carne? A Bíblia usa uma palavra forte: mortificar. O termo grego tanatoo significa literalmente fazer morrer. A chave aqui é que não se trata de uma batalha travada só na força de vontade. É um processo ativo de anular esses desejos com o poder que o Espírito dá. É ele quem fornece a força para essa vitória. Agora, a gente muda o foco para o futuro. A jornada não termina aqui no presente. Ela aponta para uma promessa e um destino inacreditáveis. Uma herança que será compartilhada com o próprio Cristo. A palavra para herdeiro, no grego, é kleronomos. E olha que interessante, é um termo jurídico. Isso é fundamental. Não é uma esperança vaga, é uma garantia legal. Na cultura romana da época, um filho adotado tinha exatamente os mesmos direitos de um filho biológico. Ou seja, a herança é garantida, não por merecimento, mas pelo status de filho, que é recebido pela graça. E o que significa, na prática, ser co-herdeiro com Cristo? Bom, significa partilhar da mesma herança gloriosa e eterna que ele recebe.
Mas existe um equilíbrio importante, como o slide mostra. A herança da coroa gloriosa vem junto com a partilha da cruz, dos sofrimentos nesta vida. O caminho para a glória passa pela estrada do sacrifício. 100%. É exatamente esse nível de certeza. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa hoje é muito mais do que um auxílio para o dia a dia. Ele é o selo de autenticidade, como se fosse o sinal ou a primeira parcela que garante que toda a herança prometida vai ser entregue. É uma garantia absoluta. Para a gente fechar, vamos juntar todas as peças e ver como essa jornada de salvação e adoção é, na verdade, uma obra perfeitamente coordenada, unificada, da Santíssima Trindade. A lógica é clara e muito poderosa. O pai é quem idealiza o plano, o autor. O filho é quem executa o plano, conquistando a redenção lá na cruz. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação, tornando a adoção uma realidade pessoal no coração de cada um. É uma sintonia perfeita. E essa passagem de Gálatas amarra tudo de um jeito perfeito. Ela mostra o tempo certo de Deus, a missão do Filho para resgatar e o grande objetivo por trás de tudo, a nossa adoção como filhos. É o plano completo em poucas palavras. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se essa herança gloriosa, eterna e garantida é o destino final, como isso deveria moldar as prioridades, as decisões e o jeito de viver cada dia? A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar tudo.